Salve, salve você, meu caro! Período da história do Brasil, período de desenvolvimento das relações políticas, dos governos, da administração política, no que se refere ao período que vai suceder a Era Vargas na nossa história do estado do Ceará. É importante a gente vislumbrar ou observar que durante o período, ou o contexto do período da República populista no país, o período da redemocratização pós 1945, findada a Segunda Guerra Mundial, ela será marcada por 5 grandes governos. O governo, com a exceção do primeiro governo de Eurico Gaspar Dutra, o mesmo grande responsável pelo Ministério da Guerra que bombardeou a região do Caldeirão em 1937, será agora um político, à exceção único militar, mas o único que irá manter a estrutura da transição do governo Vargas durante o ano de 1946, com as eleições, com a reformulação da Constituição e as consecutivas eleições, a formação dos partidos e a polarização dos grupos ideológicos do cenário político brasileiro. Então nós teremos dentro desse período da República Populista o governo de Dutra, o governo de Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros e João Goulart. Passando aí na sua tela, você vai poder memorizar, ou pelo menos aí mimetizar um pouquinho essa expressão desses diferentes governos, que vão concentrar o período que vai anteceder o golpe de 1964. Então, 5 governos: o governo de Eurico Gaspar Dutra, o governo Vargas, o governo Juscelino Kubitschek, JK, Jânio Quadros e Jango, o governo de João Goulart. É dentro dessa conjuntura que nós vamos passar a observar essas diferentes rupturas político-ideológicas que vão acabar sendo resultado ou mesmo sendo fruto de um processo de cisão, de divisão entre grupos mais liberais no sentido da palavra do livre mercado e grupos mais conservadores no sentido da defesa do nacionalismo. São grupos, então, aqui que, a partir dessa segunda fase do governo Vargas, vão expressar uma espécie até de cisão dentro das próprias Forças Armadas. Os grupos mais nacionalistas, que vão passar a desenvolver ou defender o desenvolvimento industrial, a base da nossa infraestrutura de matéria-prima, de transportes, de comunicação, e com um sistema relativamente mais autônomo, esse sistema econômico mais independente do capital internacional. A despeito desses grupos, a cisão dentro das Forças Armadas ainda vão opor o que a gente vai chamar de entreguistas ou de liberais no sentido da palavra, são adeptos do liberalismo, e de uma abertura ao capital estrangeiro, que vai, entre outras questões, opor o incentivo à industrialização de 500 milhões de dólares nesse período e uma campanha de defesa pelas nossas próprias riquezas, como é a que vai materializar a campanha do Petróleo é Nosso e a fundação da Petrobras em 1952. Tudo fruto dessas iniciativas ou mesmo dessas tentativas de maior ou menor controle na gerência dos diferentes investimentos no país. O que nós podemos agora, mais precisamente dentro dessa fase, é mostrar e apontar alguns dos principais diferentes sistemas de governo que terão início a partir da redemocratização, desse período de república redemocratizada a partir de 1946. O Ceará, por sua vez, ele vai demorar um processo de tempo até a eleição dos seus primeiros governadores de estado, ou seja, nós teremos 6 diferentes interventores até as eleições em 1947, seguindo a eleição de Faustino de Albuquerque pela UDN. Então você observe muito bem que no seu material complementar ele vai seguir alguns desses grandes e importantes governos que irão marcar essa fase de administração política do estado do Ceará a partir dos interventores e da eleição de Faustino de Albuquerque pela UDN. Nós vamos lembrar que a UDN ela vai ser os setores mais ligados aos setores
liberais e os setores mais alinhados com o capital estrangeiro, que por sua vez, alguns dos setores da UDN também se aliarão aos setores do PSD, o setor da burocracia ou do funcionalismo público do antigo varguismo. No estado do Ceará isso vai ser bastante comum a gente observar que a UDN e o PSD, eles se distinguirão dos partidos, dos setores mais trabalhistas e de setores de grupos de trabalhadores que representavam o PTB, à época do processo de democratização. Então, a República teve início no Ceará a partir de 1945, com o fim da Era Vargas, com 6 diferentes interventores até as eleições se darem em 47, seguindo-se a eleição de Faustino de Albuquerque pela UDN. Vale ainda lembrar que durante o seu governo, nas eleições presidenciais de 1950, o candidato udenista, Eduardo Gomes, ele vai obter a maior votação e Getúlio Vargas ficaria apenas na terceira colocação do Estado. Como assim, professor? Vale a gente apontar que, mesmo que Getúlio Vargas tenha sido vencedor nas eleições de 1950, o Ceará ele despontava como uma prática de exercício do poder político que muitas vezes aderia ao UDN e setores udenistas que tinham na figura de Eduardo Gomes uma característica mais alinhada com os setores do capitalismo, do capital internacional. Portanto, isso é importante no sentido que a direção, as iniciativas e as próprias práticas do governo acabavam apontando para um alinhamento de setores de alinhamento com o liberalismo, de setores e de alinhamentos político-ideológicos com essa prática de setores do exército considerados mais entreguistas, porque queriam entregar o capital brasileiro ou mesmo as riquezas brasileiras, a abertura do mercado brasileiro ao capital estrangeiro. A direção do governo estadual, no entanto, foi eleito Raul Barbosa. Durante seu governo, houve a instalação do Banco do Nordeste do Brasil, em 1952, em Fortaleza, no mesmo ano em que o governo federal também oficialmente inauguraria o Porto de Mucuripe, em cujo entorno nós teríamos as instalações de várias usinas termoelétricas. Elas datam, então, dos anos 50, as instalações e inaugurações das primeiras termoelétricas. Durante a década de 50, surgiriam e se consolidariam também vários dos maiores grupos econômicos do Ceará, como o Debe Otok, J. Macedo, M. Dias Branco, Edson Queiroz e os Gereissati. Já vão despontar aqui na década de 50 como precursores de elementos da política. Paulo Sarasate foi o terceiro governador eleito nesse período, numa fase ou numa década que tem início a vária intensidade de ondas migratórias para vários estados e regiões. Entre essas décadas de 50 e 60, a população cearense ela vai diminuir de 5,1% para 4,5% do total da população brasileira, o que nos leva a concluir que enquanto a parcela da população brasileira crescia, aqui a população ela vai ter uma certa diminuição demográfica, um certo retrocesso demográfico dentro desse período das décadas de 50 e 60. Em 58 será eleito o governador Parsifal Barroso, que vai ter a ajuda do governo federal para combater as mazelas decorrentes da seca daquele ano. Nós tivemos outra importante, então, seca dentro desse período, que acabaria exigindo iniciativas na construção do açude de Oroz, que seria inaugurado em 1961. Então, Parsifal Barroso foi um dos grandes e importantes articuladores do início das obras do açude de Oroz, inaugurado em 1961. Em Fortaleza, ainda o Grupo Severiano Ribeiro inauguraria o Cine São Luís e em 62, criado o Banco do Estado do Ceará, o BEC. Isso nos remete, então, a essa primeira grande fase, pode-se dizer, desse período da administração política, que será marcadamente associada a essa fase de redemocratização e de República Nova em 1946. Na tua tela aí está passando agora novamente essa fase de 1946 e 1947 pelas eleições
do sufrágio universal, que é essa fase de formação dos partidos e de uma certa hegemonia da UDN nas eleições para governador. Você vai lembrar aqui que esse período de intenso desenvolvimento econômico vai trazer um certo período de modernização com uma certa estabilidade, fundado aqui alguns grandes marcos para o processo aqui de infraestrutura do Ceará. O próprio açude de Oroz, que a gente considera ser o segundo maior açude do estado do Ceará e que teve a história remontando desde o Brasil Império na tentativa de represar o rio Jaguaribe. Então há grandes iniciativas no sentido de fomentar o desenvolvimento desses açudes, dada as grandes dificuldades da própria indústria da seca, que vai apostar no DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Então, esse princípio da indústria que vai acabar cada vez mais se desenvolvendo através do DENOX, que através das políticas mais intensas das décadas de 60 e 70, também vão se fundar a partir das políticas da própria SUDENE e das superintendências de desenvolvimento do próprio Nordeste. De lá para cá, a gente passa a entender as ações da DENOX como ações dessa verdadeira indústria que se formou em torno de iniciativas de infraestrutura para solucionar, de fato, o problema que é a questão da seca que atinge diretamente estes diferentes grupos parcialmente e atingidos diretamente pela questão da estiagem. Então, a grande importância da indústria da seca dentro desse período de redemocratização. Durante esse período ainda de república populista, observando aqui mais precisamente o que foram essas obras, nós entramos no governo que vai anteceder e até se estender em duas fases de governo com Virgílio Távora, que foi eleito governador em 63, exercendo o mandato até 66, já com o golpe em 64. O planejamento de governo dentro dessa fase, ele terá como metas o plano de metas de governo 1 e 2. Então, o governo marcado pela criação da Plameg, que buscaria a modernização da estrutura do Estado com a ampliação do porto do Mucuripe e a transmissão de energia de Paulo Afonso para a capital. Seriam ainda criados e instalados o Distrito Industrial de Maracanaú, a Companhia de Desenvolvimento do Ceará, a CODEC, além da Companhia Docas do Ceará. Com o AI2, no entanto, Virgílio aderia à ARENA, né? Vamos lembrar que o AI2 ele estabelece o bipartidarismo, ele acaba com a existência dos partidos, e o seu vice Figueiredo Correia ao MDB. Então haveria aqui as primeiras iniciativas do último governador eleito até o golpe de 64 e também o último governador eleito para um segundo mandato pelo voto indireto. Guarde o nome de Virgílio Távora, porque ele representa, dentro de várias e consecutivas iniciativas, parcela dessas características que vão marcar os principais governos dentro dessa fase que vai adentrar o regime militar e essas práticas políticas que serão tomadas a partir dos governos que antecedem os governos militares. Como parte desses governos marcadamente associados à República Populista, nós temos como destacar a importância que foi o governo de Virgílio Távora até os anos de 1966. Pode-se dizer que os principais governos de Faustino Albuquerque, de Raul Barbosa, de Paulo Sarasate, de Parcival Barroso e de Virgílio Barbosa representaram esse período marcadamente associado a essas alianças da UDN, do PSD e de planos de metas que iriam anteceder os governos de César Caus, o governo de Adalto Bezerra e novamente o governo de Virgílio Távora. Esses governos nós podemos apontar como principalmente associados a uma espécie de novo coronelismo. Várias iniciativas elas se dão no sentido de pensar
que o coronelismo ele deixa uma marca expressiva na administração pública, mesmo que ainda a economia ela não seja praticamente dependente única e exclusivamente da estrutura fundiária. Então esse coronelismo, a partir de 1964, ele será resquício de uma instauração dessa aliança entre civis e militares, que vão se estender até 1985, concretizando principalmente essa iniciativa de deposição dos governos mais populistas e um alinhamento principalmente que tem como base o próprio governo de Virgílio Távora, que governa antecedendo a base desses governos militares iniciados com Plácido Castelo, César Caus, Adalto Bezerra e novamente o último governo eleito indiretamente, o governo de Virgílio Távora. Apesar de muitas alianças e amizades de proximidade de Virgílio Távora e o governador João Goulart, acredita-se que o governo de Virgílio tenha sido um importante aliado do governo de Castelo Branco, o também cearense Castelo Branco, primeiro presidente militar do Brasil, foi no sentido de estabelecer que o governo e a influência de Virgílio vinha de poderosas famílias, o que acabou representando essa tentativa ainda de fortalecer essas alianças com o governo federal e de também fortalecer ainda mais a presença dessa perspectiva de alianças, de modernização e de fortalecimento dessa economia nas áreas estratégicas a partir de setores bastante importantes. Então, essas articulações entre políticos oligárquicos cearenses e o governo federal, durante essas primeiras décadas de 1960, elas são resultado principalmente dessas iniciativas que ocorreriam na nomeação de Virgílio como principal ponta de partida desses governos no Ceará até o último governo, que seria o último governador eleito indiretamente pelo próprio Congresso Nacional. Então essas alianças elas se davam sempre no sentido de possibilitar essas articulações e esse desenvolvimento dessas oligarquias locais, muitas delas ligadas à importância de órgãos públicos e de investimentos públicos nas obras contra-secas, controladas principalmente por órgãos que detinham um controle específico do espaço, constituído ainda pela importância do algodão e da pecuária. Então é de se esperar que esse modo de modernização das décadas de 60 e 70 tenham sido resultado de um reflexo dessas políticas de grupos dominantes que venham desde muitos períodos, desde décadas já de hegemonia desse poder, que configuraria esse chamado novo coronelismo, tá? A despeito de todos esses grandes governos, essas iniciativas políticas, Plácido Castelo, César Caus, o próprio Virgílio, primeiro Virgílio, Plácido Castelo e César Caus, e ainda o governo de Adalto Bezerra, que tenha sido o único necessariamente militar dentro desse grupo, a despeito da classe dominante, a despeito da importância desses grupos de classe dominante, de Plácido Castelo e César Caus. Eu deixo aqui também como base para que você possa printar, observar um pouquinho as iniciativas desses grupos que acabaram sendo eleitos, respectivamente, nesses períodos, de 66 a 71. Então foi eleito um governo que teve muita perseguição política a deputados e várias manifestações que acarretariam a prisão e tortura de estudantes e trabalhadores. A gente está entrando em meio aos anos de quase antecedendo os anos de chumbo, e que atentados à bomba também seriam sentidos em Fortaleza. Criado já também o Bandesc, o Banco de Desenvolvimento do Ceará, e pavimentada a CE 060, a estrada conhecida como Estrada do Algodão, que também coincidiram com o início das obras do Castelão. Antecedendo esses primeiros períodos de instabilidade da reação ao golpe de 64, César Caus representaria aqui o governo que vai conciliar, ou mesmo coincidir, com os movimentos repressivos dos anos de chumbo, 71 a 75. Né? Podemos dizer que os anos de chumbo também se estendem em algumas regiões até 79, mas coincidindo com a própria guerrilha do Araguaia. Caus procurou governar tecnocraticamente, formou a sua própria facção política e rompeu com Virgílio Távora,
mas no mandato do seu sucessor, Adalto Bezerra, de 75 a 78, não aconteceram grandes mudanças, até por conta da volta da retomada politicamente para o interior, com a criação de uma Secretaria de Assuntos Municipais e a renúncia de seu mandato para se eleger deputado federal. Esse período de vice-governo de Valdemar Alcântara, que tomaria posse e viria a terminar o seu respectivo mandato. No último dos grandes governos indiretamente eleitos, nós temos o governo que vai... Aqui a data está errada, até pessoal, precisaríamos corrigir a data aqui, que ela vai coincidir com o ano de 1979, tá? Vai governar até anteceder o primeiro governador eleito pelo sufrágio universal, que vai marcar o governo de Gonzaga Mota em 1983. Então, é o último dos eleitos indiretamente e resgata o seu primeiro governo a criação do Plano de Metas de Governo 2, com Fundo de Desenvolvimento Industrial, para contemplar o sistema de incentivos regionais à indústria, impulsionando até uma industrialização mais concentrada na região metropolitana de Fortaleza. Vai criar também a Promovale como um grande projeto de irrigação e a sua esposa com projetos sociais com a Central de Artesanato. É um governo marcado pela ausência quase que total de oposição na Assembleia, nomeações de aproximadamente 16 mil pessoas para cargos públicos e várias greves. Então é um governo quase sem oposição, também com 16 mil pessoas de apoio, acabaria apenas em 83, sendo substituído pelo primeiro governador eleito pelo voto popular, que é o período que marca a fase dos antigos coronéis anteriores, para criar o próprio grupo político e dando ali origens e ataques do regime militar com muita suspensão de verbas federais. Então, esse acaba sendo o fim do governo dos novos coronéis ou o governo da redemocratização que antecederá o governo já dos principais governadores do fim do regime militar. A gente ainda tem de lembrar, dentro desse período de fim do governo militar, com o governo com a substituição de Virgílio Távora por Gonzaga Mota em 83, que o processo de pluripartidarismo é restabelecido, há uma reabertura desse sistema partidário no Brasil, resultado até em grande parte dos movimentos articulados de oposição ao regime militar, são os movimentos que aparecem aqui para nós como os movimentos que vai render muitas críticas ao regime militar por parte de Virgílio e muitos cortes de verbas federais e dessa abertura mais gradual, lenta, que vai permitir a ascensão de partidos e de sindicatos no período dos anos de 70 a 80. Surge o PT, o PMDB, o PP, o PTB, o PDT, o PDS, partidos que vão, como estratégia, tentar minar essa tentativa de uma oposição única ou simples para diluir todo esse jogo de interesses políticos que é a marca do nosso sistema hoje pluripartidarista. Dessa base desse governo ou destes governos, nós podemos, por último, citar necessariamente, então, as rupturas desses governos militares para os governos que vão dar origem ao sistema de alinhamento de governos com as políticas das fundações e das indústrias participantes diretamente da estrutura do próprio poder. O que vai acabar coincidindo, então, com as federações industriais do estado do Ceará e a participação desses empresariados no que a gente vai chamar dos governos das mudanças. Nós temos aqui uma base para estabelecer esse processo de ruptura, esse processo de rompimento do regime militar e esse processo que acabaria sendo marcado pela transição de Virgílio para o governo dos Távora, que acaba para o governo de Távora, do Virgílio Távora para o governo de Gonzaga Mota.
o que acaba, nesse sentido, fortalecendo a diferença desses governos para um governo de ruptura de 1983. Ele é importante nesse sentido porque ele acabará sendo marcado pela ascensão dos mandatos de Tasso Gereissati, hoje importante personalidade ainda política do estado do Ceará, e suas alianças com antigas políticas ou antigas articulações políticas com setores e núcleos do interior, como o próprio Ciro Gomes, da região de Sobral, Cid e Ciro, e as importâncias dessa aliança que se deu a princípio com o fim do Acordo dos Coronéis e o rompimento com estas parcelas da classe dominante e a adesão de vários empresários, pelo qual vai se destacar o próprio Tasso Gereissati. Eu falei que lá na década de 50 ele passa a aparecer e passa a representar essas novas elites numa mudança desses controles tradicionalmente da política cearense para uma política de mudança que vai passar a ter uma guinada com dois importantes elementos aqui. Nós temos a eleição de Gonzaga em 1983, além da eleição em 1986, nas eleições de 86, de Tasso Gereissati, o seu mandato iniciado em 87, e além disso, a quebra da hegemonia desses coronéis pela ascensão do próprio PT com a figura de Maria Luísa Fontenelle, que nas eleições de 85 é a primeira mulher a ser eleita prefeita de uma capital, a capital de estado do Brasil. Então a decadência desse coronelismo e da hegemonia tradicional política tem início com a eleição de Tasso Gereissati, que substitui então esse poder dos coronéis pelo empresariado e priorizando investimentos públicos e privados em infraestrutura, indústria e, além disso, setores de serviços. É uma grande fase marcada, ou pelo, principalmente, período marcadamente desse processo de redemocratização, que destacará alguns principais pontos importantes nessa era Tasso, considerada ali, iniciada, ou considerada a partir dos anos das décadas, do final da década de 80 até o ano de 2002. Então nós temos algumas grandes obras privilegiando a industrialização e os investimentos, com o Porto de Pecém, o Aeroporto Internacional, o maior açude que vai substituir em importância os antigos açudes, o açude do Castanhão, a Metrofor, além das privatizações de empresas, que é a substituição pelo governo PT e pelo fim da hegemonia do PSD no Ceará. Então, além dessas privatizações, a gente vai ter um intervalo de tempo entre governos ainda do PT. Um legado ainda que é a barragem do Patu, que completa 65 anos depois do início das obras em 86. Estamos falando aqui do período de 65 anos do início dessas obras, além de benefícios da criação do Banco Nacional em 52 e da própria Sudene. É algo que marcou esses períodos, essas fases de redemocratização. Então é importante aqui observar alguns pontos, eu deixo isso aqui para que você também possa deixar de ser um material de apoio. A eleição de Maria Luísa Fontenelle pelo Partido dos Trabalhadores e a insatisfação política durante o regime militar. Gonzaga Motto, que deixa o governo com vários pagamentos atrasados e um descontrole nas contas públicas. Mota, que junto com partidos de esquerda e o PMDB apoia a candidatura oposicionista liderada pelo jovem empresário Tasso Gereissati, que conseguiu se eleger com essa promessa de modernização da administração pública e das finanças, combater o clientelismo, moralizar a administração pública e desenvolver a economia estadual. Além disso, a gestão vai se denominar de governo das mudanças, exatamente pelas 2 décadas seguintes. O projeto avançar com a eleição de Ciro Gomes, seguida de um segundo mandato de Tasso Gereissati, com a instituição de reeleição do país, ainda outro governo, Tasso ainda governará em outro mandato o Estado pela 3ª vez. É considerado, então, o único governador de Estado a conseguir esse feito de se eleger numa
abrir precedente para o seu aliado em outra eleição de Ciro Gomes e se reeleger outras 2 vezes, onde seus aliados passariam a deter a hegemonia política no Estado e fazendo assim rapidamente perder a aliança com os partidos mais à esquerda. Ciro Gomes, então prefeito de Fortaleza, se candidataria e seria eleito em 90 para o cargo de governador, apoiado por Tasso. Tá? Esse governo das mudanças também priorizaria o aumento das receitas, visando investimentos públicos e privados em setores industriais e de serviços, enquanto o agropecuário permaneceria um pouco à margem. Politicamente, uma diminuição do poder dos coronéis com ampliação do grande empresariado e o saneamento dessas contas atingido em grande parte pelo propósito de diminuir despesas através de reformas administrativas e financeiras, bem como demissões, achatamento salarial, que garantiria superávites consideráveis entre 80 e 94. Viria o Plano Real e uma predominância desses déficits. De novo, Tasso seria reeleito, concentrando esses esforços governamentais em grandes obras. Foi o que citamos ali atrás. O terceiro desses grandes movimentos caracterizaria a privatização, como elementos de grandes empresas estatais, extinção de órgãos, até que nós teríamos então uma tentativa de reforma dando maior racionalidade. Lúcio Alcântara será eleito com apoio, continuando em linhas gerais o modelo político, mas não conseguiria se reeleger quando romperia com o PSDB, mudando para o Partido da República. Cid Gomes, ex-prefeito de Sobral e aliado histórico, venceria a disputa com apoio do PT, que em Fortaleza já havia vencido com Luiziane Lins, e que mesmo sem apoio real do partido, o qual, devido às alianças partidárias, apoiaria o candidato Inácio Arruda do PCdoB. Em 2008, Luiziane Lins também seria reeleita para a Prefeitura de Fortaleza. Então, alguns desses principais elementos que nós citamos, como o processo de redemocratização e essa guinada que do PSDB nós passamos para a hegemonia do PT e da influência do PDT dos Gomes. Além disso, a guerra fiscal, para a gente finalizar a nossa organização e de governos políticos do Ceará, se iniciava então o processo de soma dessa mão de obra barata. Então você tinha o Estado se beneficiando, atraindo várias indústrias que se concentrariam em algumas poucas cidades e um crescimento médio do PIB, de 4,6%, superior à média nacional e até nordestina, continuando a tendência da década de 70. Várias ações aliadas a esforços do empresariado local e incentivos de instituições de grande importância teriam como o BNB, o Banco Nacional, e a Sudene, que foram determinantes para tal desempenho. E nós temos aí algumas características culturais, que eu citei e deixei aqui de aporte, com algumas questões envolvendo também avanços na redução de índices de mortalidade, a migração de Fortaleza que vai seguir em amplo crescimento e a segurança pública que vai se tornar aí um verdadeiro encalço nessas últimas décadas com o aumento dessa taxa de homicídios. E, para finalizar, essa estrutura socioeconômica que, apesar de muitos avanços na saúde e na educação, ela não vai alterar a estrutura socioeconômica bastante problemática, principalmente com a concentração de renda, que pioraria entre os anos 91 e 2000, uma má distribuição fundiária ainda muito distante do esperado e uma enorme disparidade. O Banco Mundial vai até apontar que metade desses cearenses vão viver abaixo da linha da pobreza e no século XXI, nesse início, a tendência de queda da imigração de cearenses tradicionalmente reverteria-se num saldo positivo, o que tradicionalmente a gente sempre apontou como parte da queda da população, de um retrocesso demográfico. A gente vai ter um saldo positivo a essa melhoria da estabilidade, mesmo das condições de vida, que permitiriam a fixação desse povo na terra e retorno de parte desses imigrantes. Então é bastante significativo esse processo, aliado a várias iniciativas do Banco no Nordeste brasileiro e várias iniciativas que vão também somar a investimentos e tentativas de fortalecimento dessas políticas, que são, na sua grande parte, o que nós destacamos como mais importante nesse período. Sugiro a você que você possa
um pouquinho desses elementos, deixar de material de apoio paralelo para que essas partes elas até possam eventualmente suprir alguma necessidade que a gente venha a ter na área de atualidades. Bons estudos, grande parte desse conteúdo para você poder alcançar o seu cargo público. Nos vemos na investidura. Até lá. Grande abraço.